do sucesso dessa governança. E o grande desafio é exatamente a gente conseguir colocar na mesma mesa tantas instituições, tantas entidades, tantas pessoas que estão envolvidas em torno da temática educação e não ficarmos nos debates infindáveis, né? E chegarmos a consensos, chegarmos a conclusões. Nossa preocupação era: tudo que você falar pode ser usado contra você. Nunca foi tão difícil fazer uma gestão com o momento de pandemia. Você preocupar primeiramente com a vida das pessoas, com a saúde, mas também com a economia, com a alimentação das pessoas nas casas, principalmente os mais necessitados. E quando você não tem também economia, você sabe que quebra o sistema de saúde, quebra a educação. Ainda que a caneta seja bonita, só a caneta do gestor não promove desenvolvimento. Para algumas crianças, desembargador, a infância ainda é um direito negado. São aí quase 90 anos de vinculações constitucionais. Nós não deveríamos ter melhores resultados? Por que ainda temos 11 milhões de analfabetos adultos? Nós temos crianças passando fome, nós temos crianças nos semáforos, nós temos crianças nas ruas, nós temos crianças e adolescentes que estão sendo captados pelo crime organizado. Nós temos uma situação muito grave em alguns bairros aqui de Porto Velho, na Zona Leste, especialmente no Orgulho do Madeira. E é uma situação muito grave que nós temos que olhar para isso. E o único caminho para isso, o único caminho para que a gente possa dar um futuro melhor para essas crianças é a educação. Não tem outro meio. Ou a gente investe na educação maciçamente e a gente consiga dar a essas crianças e adolescentes uma atenção agora, ou nós perderemos esse nosso futuro. E o momento é agora. Não dá para a gente pensar avanço nenhum em educação sem levar em consideração as assimetrias que ser preto, pobre, né, e mulher, por exemplo, trazem para o indivíduo. Então, estar no GAEP, para mim, hoje, é um privilégio muito grande, porque por meio da minha voz, as crianças pretas estão sendo olhadas, vistas. E nós sabemos que a escola é o ponto de apoio para as crianças de Rondônia, do Brasil e do mundo. E nós precisamos realmente trabalhar em prol da educação. A gente precisa ter coragem no país de beneficiar primeiro aqueles que mais precisam. Eu gosto muito da frase do Jean Cocteau, que foi um romancista do século XIX, que diz que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E acho que não existe impossível. Existe engajamento, existe foco, existe meta. E é isso que nós perseguimos aqui. Eu considero realmente essa experiência transformadora, essa experiência de articulação interinstitucional. Devo dizer aqui para a doutora Alessandra, ela certamente, ou provavelmente, ela tem feito isso recorrentemente, ela vai dizer que eu tinha muitas dúvidas do sucesso dessa governança, mas eu não contava com duas coisas que estão sendo decisivas para esse gabinete funcionar bem. A primeira é que o engajamento foi praticamente imediato, de todas as instituições que estão aqui representadas, sobretudo dos secretários municipais de educação. Também eu não contava, embora confiasse muito nisso, que nós teríamos uma articulação, uma mediação desse gabinete tão profissional como essa que é oferecida pelo Instituto Articule. E como é que funciona, senhores candidatos, essa articulação interinstitucional? O gestor, ao invés de sofrer qualquer tipo de interferência nas suas competências constitucionais, ele é, na verdade, apoiado para tomar a decisão mais qualificada possível, que tenha a maior possibilidade de gerar os resultados preconizados pela Constituição, pela legislação do país. E de que forma isso ocorre? Cada reunião tem uma pauta, tem um amplo debate que envolve todas essas instituições, que pressupõe o levantamento de evidências, a identificação de boas práticas na política educacional e um apoio técnico decisivo para que o gestor tome a decisão mais qualificada possível, decisão mais acertada possível, que, como eu disse, vai concorrer para a segurança jurídica. Uma vez
gerado consenso nesse gabinete e frequentemente se alcança o consenso em relação a essas questões relacionadas à educação. O risco do gestor, na hora de implementar essa decisão, dela ser impugnada é mínimo, para não dizer nulo. E, para além disso, dele ser pessoalmente responsabilizado da mesma forma, porque, como eu disse, essa decisão é fruto de uma concertação dessa amplitude, já que foram ouvidos Tribunal de Contas, MP do Estado, Defensoria Pública, Poder Judiciário, SEDUC, conselhos, Undime e por aí vai. Sindicatos que estão sempre convidados. O Tribunal de Contas de Rondônia e os demais órgãos participantes nos surpreenderam, saindo da postura meramente legalista e adotando um conceito mais amplo de acesso e auxílio ao Executivo nas políticas públicas para a educação. Essa atuação do GAEP é uma atuação muito interessante no sentido de que reunirmos vários órgãos, Ministério Público, Tribunal de Contas, o próprio Instituto Articule, doutora Alessandra, no intuito não de amedrontar o gestor, no intuito de trabalhar junto, no sentido de encontrarmos uma solução, se é que existe uma solução final para a educação no nosso país, mas no sentido de encontrarmos uma solução viável para tentarmos melhorar a educação. Que eu acredito que os tribunais de contas que assumem essa missão, eles são verdadeiramente tribunais de contas do século XXI. Então, para além das suas funções tradicionais de fiscalização, julgamento, correção, há a necessidade, em pleno século XXI, com os desafios que nós temos na educação, dos tribunais também assumirem esse papel de articulação, de colaboração, de indução e educação. Nós precisamos que todas as instituições trabalhem de forma coordenada, sincronizando a máquina pública, porque assim a gente vai chegar mais rápido naquele destino que a gente quer chegar, que é de um Brasil mais justo e com igualdade de oportunidades para todos e todas. E eu acho que nós estamos construindo no Brasil, e particularmente aqui em Rondônia, um novo momento na nossa relação com os atores da gestão pública. Eu elegeria 3 palavras-chave para falar do GAEP. Seria colaboração, articulação e transformação. O GAEP surgiu quase que acidentalmente, para enfrentar a pandemia, foi muito relevante naquela fase aguda da pandemia, O foco era a saúde e nós não deixamos de pensar na educação. E nesse aspecto, a saúde também veio para as preocupações do GAEP, a GEVISA foi muito importante nesse período, e nós adotamos muitas medidas que eu considero muito bem-sucedidas. A gente que no início pensava em falar de inclusão, de acesso, de qualidade, logo no início precisamos falar da pandemia. Nós sabemos que Rondônia avançou. E esse avanço aconteceu porque o olhar daqueles que julgavam mudaram de posição. Começamos a ter voz, começamos a ser ouvido e começamos a dizer que não é assim, que nós podíamos fazer diferente. E o GAEP, ele trouxe para nós um empoderamento, uma segurança, uma tranquilidade. Nós já temos, a partir deste gabinete, muitos resultados produzidos. Os órgãos de controle se aproximaram e passaram a emitir uma mensagem unificada para evitar, inclusive, que o gestor tivesse dificuldade, inclusive, de tomar sua decisão, já que decisões contraditórias vindo dos órgãos de controle pode até comprometer esse ideário de segurança jurídica. O regime de colaboração do Estado com os municípios em matéria educacional, a partir do GAEP, se aprofundou consideravelmente com a definição com o Estado passando a coordenar a busca ativa, que é uma agenda decisiva para reverter a evasão escolar, que foi agravada no curso da pandemia por conta da prolongada suspensão das atividades presenciais, distribuição pelo Estado aos municípios de EPIs, álcool em gel, a canalização de recursos para a estruturação das escolas. Mais recentemente, houve uma decisão política de grande importância, uma lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa, um decreto foi editado, estabelecendo uma avaliação de resultados
em âmbito estadual. Todos os municípios, isso é um dado bastante importante, senhores candidatos, todos os municípios passarão a receber parte da sua cota-parte do ICMS, a partir condicionada a resultados educacionais. Todos tiveram acesso a essa carta, todos que integram o GAEP e todos os candidatos. São 32 compromissos expressos nessa carta, em 4 blocos. Todos são igualmente importantes. Vou sublinhar alguns pontos. É fundamental, aqui eu destaco apenas 2 pontos, a gente avaliar as demandas de infraestrutura dos estabelecimentos de ensino que impedem o pleno acesso aos mesmos dos estudantes com deficiência, tentando solucionar essas questões em prazo razoável para reduzir os impactos educacionais desse público e também incluir a redução da desigualdade racial como elemento integrante da formação continuada dos professores. E aqui eu faço um parêntese para ressaltar que combater a desigualdade na educação e por meio da educação é fundamental para a gente mudar o quadro de disparidades sociais que nós temos no Brasil. As populações historicamente excluídas, a população preta, quilombola, indígena, ribeirinha, precisam muito mais do que o mero acesso à escola. Elas precisam pertencer e terem representatividade para que possam permanecer e concluir a educação básica. E para que a sociedade, em geral, possa também aprender sobre a perspectiva desses povos e atuar pela equidade. E eu destaco aqui a necessidade de nós avançarmos na implementação do programa de alfabetização na idade certa, com apoio do Estado aos municípios, nós buscarmos a incorporação, e isso inclusive vai se reverter em recursos, porque é uma condicionalidade para a complementação do VAR, do novo Fundeb, que é incorporar nos processos de seleção de professores, gestores e dirigentes escolares critérios seletivos técnicos, e de buscar também a adoção de estratégias de valorização dos profissionais do magistério. Destacamos a importância de expandir o atendimento em vagas e creche e efetivamente universalizar o acesso à pré-escola, que já deveria, a gente sabe, ter sido universalizado desde 2016. E a gente sabe que acertar nessa fase, na primeira infância, é fundamental para que os estudantes tenham mais sucesso no decorrer da sua trajetória educacional. Esse momento é um momento muito simbólico de nós reforçarmos o nosso compromisso com a educação. Na verdade, esse é um compromisso com as crianças e jovens, que devem ter seu direito à educação e ao desenvolvimento integral garantidos a despeito de qualquer que seja o governo ou os dirigentes conduzindo as instituições.